aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a este módulo do curso de Machine Learning Intermediário. Bom, pessoal, eu sou o instrutor Antônio Lucas, estou graduando em Sistemas de Informação, assim como outros instrutores que vocês puderam ver aqui, e iremos abordar alguns temas na nossa primeira aula, que seria as etapas de treinamento, validação e teste de um algoritmo, e para que eles servem. Então, contextualizando aqui, bom, basicamente, essa etapa de treinamento e validação e teste é muito importante para que o nosso algoritmo ele funcione corretamente. Então, sem essas etapas, vocês não vão conseguir identificar as limitações do algoritmo, onde ele está passível a erros, e tipo assim, vocês não irão conseguir corrigir, porque sem essas etapas vocês não irão identificar os erros. Então, são muito importantes, basicamente, que cada algoritmo passe por essas etapas, principalmente quando a gente se trata a questão de... quando a gente fala de algoritmo de aprendizado de máquina. Quando tratamos de um termo de que é aprendizado de máquina, as etapas de treinamento, validação e teste são essenciais. Então, imagine assim, que isso é muito importante para a formação do algoritmo, dependendo do que você quer que ele faça, do que, tipo, por exemplo, tentar prever alguma coisa, ou até mesmo classificar alguma imagem. Então, passando aqui, ó, nós temos os datasets, que são a base de dados, e, tipo, onde os algoritmos são construídos e refinados. Eles vão pegar esses dados que a gente manda para eles, né, que nós humanos mandamos para eles, e eles vão dividir esses dados. E, tipo assim, geralmente acontece muito erro, principalmente dessa parte de divisão de dados. Como assim, Lucas? Bom, os datasets ele pode variar tanto entre imagens, sons e texto, correto? Correto. Só que, tipo assim, se não tiver uma especificação bem clara das imagens, não tiver uma quantidade de imagens tão boas, por exemplo, para definir o que seria uma caneta, como seria um celular, como no curso anterior, tipo, a gente mostrou, que no caso o instrutor Iago, né, que era responsável pelo módulo, mostrou pra gente uma inteligência artificial através do Tetmon Machine, né, que seria uma aplicação que ele mostrou, ele desde a parte do tipo assim, como é que eu posso falar? De como encontrar o site até a parte do treinamento. Ele mostrou, então era muito interessante. A gente meio que saiu dessa área de conforto, que era só falar de conceito e passar logo pra prática. Inclusive, eu vou fazer isso com vocês. Se eu tiver oportunidade, irei estar mostrando para vocês uma pequena ferramenta que é chamada de Orange, onde vocês terão uma breve experiência de treinar algumas bases de dados, que no caso seria em formato de texto. E se a gente tiver oportunidade, a gente mostra também com imagens. Então aqui nós temos dados obtidos através de observações no mundo real, que no caso seria o que eu falei. Tipo, treinar uma inteligência artificial, treinar um algoritmo, os dados que são reais, que no caso, mostrar um celular e pedir para ela definir se realmente aquilo era um celular, mostrar uma caneta e ela começa a diferenciar se é um celular, o que é uma caneta, o que é um teclado, um mouse que estão aqui comigo. Então basicamente é isso. Passando aqui, nós temos a parte de aprendizado supervisionado, pessoal. Como seria essa questão de aprendizado supervisionado? Bom, o aprendizado supervisionado seria a pegada onde que o algoritmo ele vai montar um quebra-cabeça nos dados que a gente vai mandar para ele. Como assim? Bom, nós humanos, nós temos que ter a precaução de mandar os dados corretos para a máquina. E aí sim, ela vai tomar as decisões. E nós vamos meio que definir o que o nosso algoritmo precisa fazer. E ele irá utilizar esses dados que nós mandamos para meio que para o nosso algoritmo, né? Então, tipo assim, para gerar todo esse processo de classificação, de regressão, né, que eu vou citar posteriormente, que é a parte de previsão, né? Aí o que acontece? Nessa parte de aprendizado supervisionado, nós temos controles sobre tudo, na verdade. Nós temos o controle sobre o nosso algoritmo. Então, tudo que mandamos para o nosso algoritmo, ele meio que ele vai tentar dar nexo para aquilo, para o nosso banco de dados. Então, basicamente, isso seria o conceito de aprendizado supervisionado, onde nós humanos, nós supervisionamos a máquina, né? Tipo, tentando avaliar os resultados, se os resultados estariam de acordo com como nós queríamos, né? Então, por isso que é muito importante essa etapa de treinamento, validação e teste. Aqui nós temos um tópico muito importante, que seria o segundo, né, deste módulo, que seria por que precisamos das fases de treinamento, validação e teste. Bom, pessoal, a gente precisa porque sem isso irão acontecer dois problemas.
E não só eles, como muitos outros. Mas iremos destacar 2 problemas que são os principais aqui. Que seria o problema de overfitting. E o problema de overfitting, pessoal, é bem delicado. Porque você treina, por exemplo, uma inteligência artificial lá para tentar identificar o que seria uma caneta, o que seria um lápis, um celular, um teclado. Só que, tipo assim, quando você vai adicionar novas imagens, meio que ela não reconhece nada, entendeu? Então, em questão de dados novos, meio que dá um erro. Então, o nosso algoritmo ele tem essa limitação. Então, se não ocorrer a divisão dos dados corretamente, ele pode gerar um desses erros. E já o problema de underfit, pessoal, é quando que nem ocorre o treinamento de dados, né, totalmente, e ele já dá um certo erro. Então vocês percebem que geralmente, às vezes, um algoritmo ele pode gerar mais dor de cabeça do que soluções. Então é por isso que a gente está ministrando esse curso de forma simples e prática para vocês, para que vocês saiam desse curso capacitados a conseguir resolver esses determinados problemas. Então, quais são as possíveis soluções para esses 2 erros? Seria basicamente achar um algoritmo mais forte, ou seja, deixar de investir em um algoritmo simples, mas que dê muita dor de cabeça, por exemplo, para a pessoa que vai utilizar, ou até mesmo a questão de tomar precauções na parte de treinamento, que seria verificar alguns dados na base de dados, porque, tipo assim, geralmente alguns dados no banco de dados pode estar nem tão específico assim, dessa parte do dataset, né? Então, tipo, sempre que eu falar banco de dados, base de dados, dataset, então, tipo, é tudo a mesma coisa, pessoal. O dataset, basicamente, seria uma base de dados que a gente fornece pro nosso algoritmo. Então, eu sei que eu, tipo, pego, assim, as palavras, dataset, banco de dados, mas tentem unificar isso, né, nessa parte posterior do curso, né, que eu mostro pra vocês. Aí eu sempre falo banco de dados, base de dados, até mesmo dataset. Só que datasets eu falo mais quando eu vou mexer com algum algoritmo. Então, aqui na parte conceitual, eu gosto de falar banco de dados, porque eu acho que fica bem melhor pra vocês visualizarem, né, o que eu seria o que, entendeu? Então, vamos passar aqui. Então, agora que chegamos na parte de treinamento, que é muito importante. Aqui essa parte de treinamento, pessoal, é onde que a gente entra com os dados de imagens, sons, texto, e a gente passa para nossa máquina. Ou seja, aí da nossa máquina é passado para o nosso algoritmo, que ocorre a fase de treinamento, e a partir daí nós temos o algoritmo treinado, e só daí vai gerar o resultado do algoritmo. E aí sim veremos se o resultado é relevante ou não, se é um bom resultado ou não. Então, passando aqui posteriormente, nós temos a etapa mais importante, que é a etapa de validação, né? E no caso, a etapa de validação, pessoal, seria basicamente ela visa avaliar o desempenho de um modelo, né? E a partir disso, como eu falei anteriormente, se a gente não consiga, tipo, se a gente não consegue avaliar o desempenho, né? Então, tipo, a gente meio que a gente tá perdendo qualidade no nosso algoritmo. Aquela questão de IHC, né? Interação homem-máquina. Então, quando a pessoa vai tentar mexer no nosso algoritmo, e se ela achar complexo, por exemplo, em questão de perca de desempenho, a gente vai meio que ter uma dor de cabeça para tentar arrumar depois. Então, por isso que sempre quando a gente está desenvolvendo nosso algoritmo, é necessário a gente passar por essa fase de validação, treinamento e teste. Então, aqui nós temos outros tópicos, mas basicamente eu expliquei para vocês, né? Que seria isso, avaliar uma generalização de modelo. Seria avaliar o todo dela, se o desempenho dela está ok, se a questão de, tipo assim, a performance está boa, se não só isso, se o nosso algoritmo está funcionando perfeitamente, de acordo com como a gente quer ou de acordo com como o nosso usuário quer. Que no caso, na maioria das vezes, uma empresa avalia bastante. E aqui nós temos a não menos importante, a etapa final, né? A magnânima fase de teste. Então, aqui nessa parte de fase de teste, né? Que é uma etapa final, que podemos dizer assim, que ela meio que identifica limitações e identifica possíveis melhorias. Como assim, Lucas? Bom, é a questão daquele erro de overfitting. Você não conseguir adicionar dados novos do algoritmo. E isso é uma limitação. Porque imagina assim, tu treinou ali uma inteligência artificial com tais dados, só que ela ficou tão confortável só com aqueles dados,
que ela, quando tu treina com outros dados, ela não reconhece. Ela tem um erro, entendeu? Então, tipo, essa etapa de teste é muito importante, que é onde serão colocado o pingo nos is, por assim dizer, né? No ditado popular. Então, aqui, ó, identificar possíveis melhorias, né? Identifica possíveis melhorias. Então, tipo assim, essa parte de identifica possíveis melhorias seria a parte de reconhecer onde precisamos mudar algo ou até mesmo aplicar um algoritmo mais forte, no caso do nosso aprendizado de máquina, né? E aqui nós temos a divisão dos datasets, que no caso seria a divisão dos dados. Como os dados são divididos, pessoal? Basicamente são divididos de 3 formas, que é a aula feijão com arroz de hoje, que seria o treinamento, validação e teste. E como eu já falei anteriormente, sem isso aqui, o nosso algoritmo basicamente está passível a erros, está passível a falhas. Então, é muito importante que na parte de desenvolvimento seja muito relevante o nosso algoritmo passar por aqui. Porque, logicamente, lá na frente ele vai dar algum erro. Só que essas partes aqui, essas 3 formas, é muito cuidadoso em questão de ter um erro lá na frente. Na maioria das vezes, a quantidade de erros diminui quando se passa por aqui. Então, por isso que é muito importante o tópico da aula de hoje. E aqui nós temos algumas referências de algumas imagens. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, pessoal. E é isso. Obrigado pela atenção.